Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre estudos do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É muito engraçado como uma coisa que era para ser simples para todos nós se torna uma das nossas maiores dificuldades na nossa vida. E quando eu estou falando isso, eu estou falando do amor. O como uma coisa que é a nossa necessidade, todos nós temos a necessidade de amar e ser amados. Se não nessa vida, em outras. Mas enquanto espírito, o amor é a nossa necessidade, o amor é a nossa natureza. E embora todos nós, sem exceção, tenhamos a necessidade de amar e ser amado, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida, de conseguir amar e conseguir ser amado. Algumas pessoas podem ouvir o que eu estou falando e pensar: não, amar e ser amado é a coisa mais fácil do mundo. Até porque, se você olhar para a sociedade, a gente só tem inúmeros casamentos aí, nós temos inúmeras famílias. Eu tenho meu pai, a minha mãe, eu tenho os meus avós, eu tenho os meus amigos, eu tenho o pessoal do meu trabalho que tem os relacionamentos deles. Então, a coisa mais difícil não é mais ser amado, é a coisa mais fácil, todo mundo faz. Só que a questão é a dificuldade que todos nós temos, e eu me incluo nisso, de realmente perceber e entender o que de fato é o amor. Quando nós falamos a nível espiritual, por exemplo, nós aprendemos à medida que a gente evolui, que a gente expande a nossa consciência, a gente vai tendo um entendimento diferente do que é o amor. Para aquelas pessoas que têm uma cabeça, um sentido mais primitivo, elas vão muito atrelar o amor a uma coisa biológica. Então, o amor, simplesmente para essas pessoas, é um fenômeno biológico, né? A paixão, o apetite sexual, a química que tem entre duas pessoas. Então, para algumas pessoas, o amor ele vai estar muito atrelado ao fator biológico, à química, né, a libido. Já para outras, o amor vai estar muito ligado ao amor da família, ao amor de um casamento. Então a pessoa ela ama a família dela. É um sentimento um pouco mais elevado que, por exemplo, o que nós temos no amor quando é visto somente de um ponto de vista biológico. Então, um casal que está ali e vê o amor simplesmente como uma coisa biológica, não tendo um contato mais profundo de espírito a espírito, de alma a alma, digamos assim, esse casal ele tem uma compreensão mais rasa e mais primitiva do que é o amor. Quando a gente chega, por exemplo, para um casal que além de ter o fator biológico, porque ele existe pra gente, sem querer negá-lo, mas além desse fator biológico, nós temos o fator, digamos, romântico, o afetivo, o encontro das almas, dos valores, a afinidade entre dois espíritos, duas almas. Nós temos uma sutilização de compreensão desse amor e também da vivência desse amor. Quando a gente pensa, por exemplo, no amor que nós temos à nossa família, aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos filhos, nós temos uma compreensão um pouco maior de amor do que as pessoas que simplesmente veem isso como uma questão biológica. Porém, ainda assim, quando nós estamos fechados a um clã, quando nós estamos fechados a um grupo específico, a certos tipos de condicionamentos, embora um pouco mais sutil esse amor, um pouco mais elevado que o amor biológico, ele é condicionado, ele é um amor condicionado, ou seja,
Para que ele exista, existem condições, ou seja, a pessoa ela tem que ser da minha família, ela tem que estar dentro do meu grupo social, ela tem que ser parecida comigo, ela tem que representar as mesmas ideias que eu represento, ela tem que participar dos mesmos eventos que eu participo, ela tem que ter o mesmo tipo sanguíneo que o meu. Aí nós tratamos de um amor que é um pouco mais sutil, mas ainda está preso a condicionamentos. Quando a gente fala de amor, por exemplo, de uma mãe para um filho, a gente chega num grau mais elevado que a maioria de nós humanos chegamos, que é aquele amor que é mais puro, é menos controlador, ele é menos condicional. Embora a gente não possa falar que é totalmente incondicional, porque isso depende do nível de consciência da mãe, por exemplo, não é necessariamente porque a mulher ela é mãe que ela consegue amar o filho incondicionalmente. A gente tem ali um amor muito mais elevado, um amor muito mais sutil, um amor muito mais com menos condições possíveis. Às vezes ele não vai ser incondicional, mas ele vai ser um pouco mais liberto, um pouco mais menos rígido do que o amor que a gente está acostumado de família, de clã, de amizade, de valores, que a gente está acostumado a só se relacionar com quem é afim. E nós temos a definição de amor que é dada pelos avatares, que é dada pelos espíritos, que é dada pelos grandes mensageiros que a gente teve por aí na Terra, como por exemplo Jesus Cristo, como Osho, como Buda, como os espíritos também. Nós temos aí uma definição mais elevada de amor, que aí já se trata de um amor um pouco distante da gente, que é o amor incondicional. Eu deixo de amar as pessoas pelas condições que elas estão ou pelo momento onde elas estão, do jeito que elas estão no momento, e passo a amá-las mesmo que elas não pertençam ao meu grupo social, mesmo que elas não tenham as mesmas crenças que eu, mesmo que elas não pertençam ao mesmo país, mesmo que elas não sejam muito parecidas comigo, mesmo que elas sejam extremamente diferentes, ainda assim eu nutro um sentimento de amor. E esse sentimento de amor incondicional, que é muito falado pelos avatares, pelos mestres iluminados, pelos pregadores da paz, do amor, do autoconhecimento, da consciência como espírito da vida espiritual, vai se entendendo que o amor deixa de ser algo fechado a uma relação e passa a ser um estado de espírito ou algo que já existe em cada pessoa, independentemente se essa pessoa está num relacionamento, se ela está num convívio com outras pessoas ou não naquele momento. Então a gente vai percebendo o amor já como um estado, algo que já existe dentro da gente, mas que a gente precisa relembrar, que a gente precisa reencontrar, que a gente precisa primeiro aprender a expô-lo, aprender a pôr esse amor para fora. E essa é a nossa maior dificuldade, porque, como eu disse, a maioria, durante a evolução da sociedade, de nós como humanos, de nós como sociedades, em questão moral, em questão espiritual, em autoconhecimento, a gente vai tendo várias definições de amor. Então, depende muito do nível de consciência de uma pessoa para ela conseguir entender o que é um amor condicionado, o que é um amor incondicional. Vão existir pessoas que não vão conseguir entender um amor como estado de espírito, como algo que já existe dentro delas. Elas vão assimilar que o amor é um relacionamento, que o amor é algo que os outros dão para ela, que o amor é algo que elas conquistam quando elas casam, quando elas têm um filho, quando elas se comprometem com outra pessoa, ou quando elas estão, de alguma forma, tendo uma química com alguém. Então, para algumas pessoas, dependendo do nível de consciência delas, elas vão entender o amor diferente. E aí, gente, que tá a grande questão. Uma pessoa que ainda acha que o outro é propriedade sua, que o outro tem que servir às suas próprias vontades, que o outro não tem individualidade, que o outro não tem direito à liberdade,
que o outro não tem uma essência, uma natureza própria e única que ele precisa expressá-la. Uma pessoa que não entende que o outro tem as suas necessidades, que o outro não nasceu grudado com ela, que o outro é um outro indivíduo, essa pessoa ela não vai conseguir entender o que é um amor incondicional e muito menos ela não vai conseguir expressar, ter uma vivência desse amor mais sutil, porque ela admite que o amor, dentro do conjunto de crenças, de paradigmas, de vivências dela e dentro do nível de consciência qual ela se encontra, e quando eu falo nível de consciência, eu estou falando da compreensão que ela consegue ter, né, o limite de compreensão que ela consegue ter sobre a realidade, sobre as coisas, sobre a verdade. Dependendo disso tudo, é como ela vai conseguir vivenciar esse amor sem posse, sem controle, sem esmagar a individualidade do outro, sem castrar o outro, sem controlar o outro, sem achar que o outro é uma propriedade. Então, uma pessoa que ela trata o outro como uma propriedade, ela não vai conseguir amar o outro de forma sutil. O amor dela vai estar sempre impregnado das próprias crenças, da repressão que ela causa. E quando o amor ele é acompanhado de controle, de castração, de subjugação de alguém, nós deixamos de falar de amor. Assim como tem uma grande frase do Arli Cravo que diz: quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder tem que sair. Então, gente, para você conseguir de fato viver uma relação que seja de fato amorosa, verdadeiramente amorosa, afetiva, o poder não pode se encontrar dentro dessa relação. E vamos falar a verdade, é uma dificuldade imensa numa relação afetiva nós não querermos controlar o outro. Na maioria das vezes, a gente confunde amor com posse, amor com controle, amor com compromisso, com papel. E não estou falando de um amor, por exemplo, que vem de um compromisso do coração, compromisso de alma, de você estar com o outro, de você ser companheiro do outro, de você ser fiel aos valores do outro, respeitar o outro. Mas sim um compromisso simplesmente de papel, um compromisso simplesmente que você assina para que você seja bem visto, para que você ganhe um status, para que você não fique para titia, para titio, para que as outras pessoas não te vejam como uma pessoa encalhada. Ou seja, aqueles compromissos onde não há o amor dentro. Ou seja, os compromissos não são feitos pelo amor, os compromissos são feitos pelos compromissos. E quando o compromisso ele não é feito pelo amor, não vai ser o compromisso que vai criar o amor. É primeiro necessário que o amor exista para que o compromisso verdadeiro, aquele de companheirismo, aquele de fidelidade possa existir. Quando a gente vive uma relação afetiva e a gente vive com controle, vive com posse, vive com um ciúme muito extremo, vive na base da raiva, vive naquela relação para cumprir algum protocolo, fica olhando para o parceiro não mais como uma pessoa, mas olha ele como um papel, como uma função, como um cargo. Ah, essa pessoa ela é meu marido, ou seja, no momento que você começa a se relacionar com aquela pessoa, você deixa de ver um indivíduo e você passa a ver como um cargo. Então a pessoa é como se estivesse trabalhando 24 horas por dia. Você fica cerceando o outro, você fica reivindicando atitudes do outro, maneiras do outro, você não deixa o outro respirar, você não deixa ele se soltar, ele conseguir se abrir para você, porque o tempo todo você fica olhando para o seu parceiro como um cargo, como um papel, como se ele tivesse entrado num papel ali de um teatro, como se ele estivesse performando, e como se ele tivesse que atender todas as suas expectativas, atender todos os seus desígnios, como se ele estivesse ali para te servir. E a menos que você consiga alguém que seja o seu oposto complementar, ou seja, que você consiga alguém que aceite ser controlado, aceite ser subserviente, aceite se esmagar, você não vai encontrar uma pessoa que não vai ter individualidade, que não vai ter gostos diferentes, que não vai ter pensamentos diferentes.
Então, gente, a gente entra numa relação já com muitas reivindicações. O outro tem que fazer isso, o outro tem que ser assim, o outro tem que me agradar de jeito A, X, B, o outro tem que me dar não sei quantos presentes toda semana, todo mês. O outro tem que me levar para sair todo dia. O outro tem que... E aí entra com um tem que no relacionamento afetivo. Só que quando a gente entra com essas reivindicações, a gente saiu do afeto. Lembra que quando eu falei aqui no começo do vídeo que a definição que muitos iluminados mestres davam sobre o amor é que ele é um estado de espírito? Se o amor é um estado de espírito que existe dentro da gente, então é possível que em nenhum momento numa relação a gente esteja agindo através do estado de espírito do amor e a gente esteja agindo através de outras coisas. Entendo o estado de espírito aqui não como só um estado de espírito, mas é como uma forma que eu consegui mais resumir aqui o que significaria o amor, mas é claro, de uma forma muito ínfima, muito pequena, muito superficial. Não dá para dizer que o amor é somente um estado de espírito, porque é resumir ele e não fica muito palatável, não fica muito entendível, digerível pra gente, mas só pra gente ter assim uma pequena noção. Então, você pode numa relação, de repente, tá ali agindo através do afeto, através do amor, através da compreensão com o outro. E de repente você mudar a chavinha e você começar a ser controlador, começar a ser possessivo, começar a agir através da raiva, começar a agir através do medo, entende? Por isso que a gente tem que ter muita consciência no meio das nossas relações afetivas, ou até mesmo nas nossas relações de amizade, de trabalho. Porque quando a gente entende que não é pelo fato de eu estar com meu parceiro que necessariamente eu estou vivendo amor naquele momento, eu passo a me observar mais e ficar mais atento, para que durante o meu convívio com meu parceiro eu não deixe ser controlado pelo medo, pela insegurança, pela raiva. Porque quando eu estou agindo pela raiva, quando eu estou agindo pelo medo, quando eu estou agindo pela insegurança, então eu não estou no estado de espírito do amor. Então eu não estou vivendo uma relação naquele momento de fato amorosa. E como diz a frase do Arli Cravo, o poder entrou, então o amor ele saiu naquele momento. E se a gente quer de fato ter relações que sejam de fato amorosas, a gente tem que aprender a ser amoroso, sem todas essas travas. Ou seja, a gente tem que aprender a diminuir o nosso controle, de lidar, curar a nossa insegurança. A gente precisa aprender a não agir através da raiva, a não agir através do controle, da insegurança, para que a gente consiga, no trato com o outro, expressar somente o amor. E é por isso que eu disse que essa é uma das nossas maiores dificuldades. Porque a gente pode até olhar para o externo, para o mundo afora e dizer: existem inúmeras relações amorosas, olha isso, eu saio e vejo inúmeros casais, eu saio em tal evento e só vejo casais, minha família, no meu trabalho só tem pessoas em relacionamentos afetivos. Só que a questão está: será que as pessoas nessas relações elas estão de fato vivendo as relações de forma afetiva, ou elas estão pondo os papéis, o status, o controle dentro das relações? Será que elas conseguem viver as relações sem pôr o poder na frente? Sem pôr o próprio ego na frente? Será que elas conseguem se entregar com vulnerabilidade para o outro? Ou elas estão o tempo todo disputando? Então elas estão sempre brigando com o parceiro, ficando de birra. Não, porque ele fez isso e agora eu vou fazer isso. Porque ele falou aquilo, não, mas agora ele vai ver, não vou deixar barato. Eu vou falar isso aqui pra ele, eu vou cutucar ali uma ferida que ele tinha de infância. Não, porque ele falou do jeito que eu arrumei aqui, a minha roupa, não, agora ele vai ver. Agora eu vou falar da toalha que ele deixa em cima da cama. Não, agora eu vou falar em como ele é um imprestável. Não, porque agora eu vou mostrar pra ele. E aí percebem que quando a gente tá nessa postura imatura e infantil, a gente não tá no afeto, a gente não tá no amor. Nesse momento que a gente tá agindo assim, a gente não tá no afeto. A gente tá no poder, a gente tá na competição, a gente tá na disputa.
Entende o que eu quero dizer? Existem inúmeros casais no mundo. E claro que existem pessoas que conseguem retirar o poder da frente, retirar o controle da frente. Eu não estou falando aqui que todas as relações do mundo são vazias, mas eu estou dizendo que é muito difícil pra gente, porque a gente tem uma definição muito errada do amor, conseguir viver uma relação de fato afetiva. Porque a gente vive disputando com o nosso parceiro, a gente vive competindo, a gente vive querendo controlar a outra pessoa, vive querendo, vive um medo de perder a pessoa, então a gente age através do medo, a gente não quer que a pessoa saia, a gente não quer que a pessoa se divirta, a gente não quer que a pessoa ria com outras pessoas, porque aí ela vai estar saindo de perto de mim. A gente está vivendo através do medo, a gente está vivendo através da dor, a gente está vivendo através do controle do poder. E quando a gente está vivendo assim, a gente não está no afeto, a gente não está no amor. Só que nem todo mundo vai entender o que eu estou falando. Nem todo mundo vai conseguir olhar para dentro de si mesmo e perceber os momentos onde a gente saiu do estado amoroso. Então, gente, comigo, com qualquer pessoa, todos nós somos passíveis, todos nós temos a possibilidade de repente, no trato com o nosso parceiro, no trato com outra pessoa, no momento que a gente está ali sendo afetivo, a gente entrar na guerra, a gente entrar na disputa, a gente entrar na competição, no poder, no controle. Porque a gente tem isso dentro da gente. Eu gosto muito das definições do Osho, porque ele fala que a menos que você consiga conviver de forma profunda consigo mesmo, você não vai conseguir viver de forma profunda com o outro. À medida, a superfície ou a profundidade com a qual você convive consigo mesmo vai ser a superficialidade ou a profundidade que você consegue conviver com o outro. Então, se você só vive consigo mesmo de forma superficial, se você não se conhece muito, se você não entende onde você está sendo possessivo, onde você está sendo ciumento, onde você está agindo através do medo, onde você está competindo com o seu parceiro, agindo através do seu próprio ego, do seu próprio egoísmo, do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade, quando você for se relacionar com a outra pessoa, todos esses seus detritos emocionais, todas as suas sombras, suas questões emocionais, os seus traumas, eles vão vir na hora do trato com o outro. Porque quando a gente está numa relação afetiva, por menos afetivo que ela seja, a gente está ali num risco muito grande. Então, a relação afetiva, por mais que ela não tenha muito de afetiva, ela significa para nós um risco, porque quando a gente convive muito tempo com alguém, numa intimidade muito grande, a gente está se pondo em risco, a gente está tendo que ser vulnerável, se mostrar vulnerável para outra pessoa, a gente está ali se abrindo para outra pessoa, se mostrando nu, mostrando as nossas feridas ainda não cicatrizadas para o outro pode cutucar, o outro pode usar aquilo contra mim. Então é muito difícil para nós a gente conseguir se abrir para o outro. E mesmo nas relações que não são muito afetivas, onde a gente não consegue expressar muito bem a nossa amorosidade e o nosso parceiro também não, ainda assim isso representa um risco muito grande pra gente, porque a gente fica vulnerável, né, que seja 1%. Uma hora você acaba pisando na bola, uma hora você acaba caindo, você acaba mostrando algo. Então, por mais que você se policie, uma hora você vai mostrar algo que você estava escondendo. E numa relação afetiva mais profunda com um parceiro, você tá o tempo todo tendo o risco de mostrar o seu mundo emocional. E aí, se você não tem muito conhecimento do seu mundo emocional, se você não sabe lidar bem com ele, se você não tem uma conexão muito profunda com quem você é de verdade, se você não conhece os seus problemas, as suas sombras, o que vai acontecer? Nesse relacionamento vai ser um vômito de sombras e de questões emocionais no outro. E aí, no momento que você começa a vomitar suas questões, começa a brigar com o outro, ser reativo com o outro, usar o outro como bode expiatório, aquele vai ser um convite para o outro também começar a vomitar os próprios detritos. Então aí vai ser só detrito e detrito jogado no ventilador. Então vocês dois vão ficar brigando com seus próprios fantasmas, brigando consigo mesmos.
a relação ela não vai conseguir ser afetiva, porque o seu contato consigo mesmo e o contato do seu parceiro com ele mesmo é baixo, é raso. Então você não consegue acessar o afeto que já existe dentro de você. Então o que os iluminados falam é o quê? Que a gente precisa encontrar dentro de nós esse amor. Só que a gente é tão entulhado de conceitos, de ideias, a gente é tão vendido tantas ideias pra gente, tantos pseudo-amores, pseudo-formas de vivenciar uma relação, pseudo-regras, que quando a gente vai tentar acessar o nosso afeto interior, o nosso amor, a gente precisa tirar da frente, como se a gente estivesse realmente cavando. A gente precisa retirar os obstáculos. Então a gente precisa tirar o nosso controle, a gente precisa retirar o nosso medo, a gente precisa retirar a nossa vaidade, a gente precisa retirar da frente o nosso ego controlador. A gente precisa se despir do nosso ego, se despir das nossas armaduras, para que a gente consiga viver uma relação de fato afetiva. Porque senão a gente vai achar que a gente está vivendo uma relação afetiva e a gente está agindo através do medo, da vaidade, da raiva. Então a gente precisa conseguir se despir, por mais que seja medonho, se entregar para alguém sem as nossas proteções, sem as nossas armaduras, sem a gente conseguir se entregar para o outro e a gente não saber o que o outro vai fazer com a gente. É muito difícil, dá muito medo, mas somente quando a gente faz isso, que a gente abre as nossas armaduras e se entrega para o outro sem controle, sem medo, é que a gente consegue viver de fato uma relação afetiva. E a gente aí sai daquele amor que é só questões biológicas, que é só condicional, que é só possessivo, e a gente alcança um amor mais sublime, um amor de alma, um amor de espírito, onde existe um casamento espiritual entre os dois, onde existe uma comunhão espiritual entre duas pessoas. Porque assim a gente não está vivendo através do poder, através do medo, através dos traumas, através das inseguranças. A gente aprendeu a tirar da frente tudo isso, todas as nossas travas para o amor, e aprendeu a focar no que realmente importa, que como é o projeto do Arli Cravo, como é a ideia do Arli Cravo, o foco exclusivamente no afeto. A gente retirar tudo da frente, as travas, os bloqueios, as inseguranças, as sombras, os medos, as vaidades, e a gente focar no que realmente importa, que é o afeto. E se preocupar em viver simplesmente o que importa, que é o afeto. E eu sei que é medonho, eu sei que não é fácil você se despir, você se mostrar nu e cru pro outro, você mostrar sua verdade pro outro e o outro poder te usar, o outro poder te enganar, o outro poder te pegar ali no momento mais vulnerável possível. Só que é por isso que a gente tem que procurar cultivar relações saudáveis, encontrar pessoas que tenham afinidades com os nossos valores, pessoas que a gente não encontre o primeiro que aparece na esquina, mas que a gente desenvolva uma intimidade com aquela pessoa e a gente tenha afinidade de valores, que a gente tenha os valores nossos que são mais importantes, as nossas visões de vida, que a gente tenha em similaridade com essas pessoas. Porque aí quando eu estiver ali no momento de me despir emocionalmente, de mostrar as minhas feridas para o outro, eu não vou ter o medo de que o outro me julgue, que o outro fale que é uma bobeira, que é uma bobagem, que o outro me desqualifique, que o outro negue atenção para mim, porque eu vou entender que aquela pessoa é uma pessoa segura. E a gente precisa começar a entender como é importante nós cultivarmos relações com pessoas que a gente se sinta seguro, que a gente não fique vivendo uma montanha-russa o tempo inteiro, que a gente não sinta que amanhã, no dia seguinte, daqui a 10 minutos, a pessoa vai sumir, que a gente não consiga estabelecer, no mínimo, um compromisso de alma. Eu não estou falando de compromisso de papel, faça isso se você achar que é necessário, mas primeiro procure o compromisso de alma, a fidelidade entre espírito.
Porque senão você vai viver numa insegurança, numa confusão, o outro nunca vai se entregar 100%, o outro vai sempre estar ali naquele jogo de puxa, empurra, e uma hora se doa, outra hora dá gelo, uma hora faz joguinho, uma hora fala que te ama, na outra te despreza. Como que você vai conseguir se despir, viver uma relação de fato amorosa, se o outro no trato com você não consegue viver essa relação de forma amorosa? Se ele vive através dos joguinhos, se ele vive através da disputa, se ele vive através do controle. Se você quer controlar o comportamento do outro, se você quer fazer joguinhos para que o outro fique cativo, se você quer manipular a outra pessoa, você não está falando de amor. E é necessário que a gente entenda isso para a gente entender se nas nossas relações nós estamos manipulando os outros e se nas relações nós estamos sendo manipulados, inconscientemente ou não, para que a gente possa de fato viver relações afetivas e não relações através do controle, do poder, para status, para ser bem visto. Porque essas relações são vazias. E a gente só vai conseguir viver uma relação de fato amorosa se a gente não tiver medo de encarar quem nós somos. Se a gente não tiver medo de encarar profundamente a gente. E aí, nesse contato com a gente mesmo, se autoconhecendo, encarando nossas questões emocionais, com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo que seja, através da meditação, do autoconhecimento, através da autoobservação, de um estudo, de leituras, de vídeos edificantes, a gente vai conseguindo entrar em contato maior com quem a gente é. E aí, quando a gente for se relacionar com outra pessoa, a gente não vai ter tanta dificuldade em nos despir das nossas armaduras, do nosso controle. Porque naturalmente a gente sozinho já vai ter entrado em contato com esse amor. A gente já vai ter feito a limpeza interna. Então a gente, quando for no trato com o outro, a gente não vai estar preso a conceitos, a preconceitos, a ideias, a regrinhas, a papéis, a reivindicações. A gente vai estar, quando estiver com o nosso parceiro, a gente vai estar, de fato, somente procurando expressar e receber afeto. A gente só vai estar preocupado em atender a essa nossa necessidade de amar e ser amado, que todos nós temos. Mas devido a toda essa lavagem que a gente vai recebendo, a gente fica assimilando amor com posse, amor com ciúme, amor com controle, amor com insegurança, amor com medo. Ou então a gente assimila que para você poder amar alguém saudavelmente, essa pessoa não precisa ter fidelidade com você, não precisa abrir mão de coisas, que os dois têm que viver a mais pura liberdade, a mais pura libertinagem, sem ter uma responsabilidade afetiva com o outro. Isso também não é o caminho. Não é o caminho entrar no outro polo e achar que você não deve nada a ninguém, que você não precisa ter responsabilidade afetiva com o outro, que você não precisa pensar se aquela sua atitude vai magoar o outro ou não. Também não é o caminho. É o caminho do meio. É você não castrar a outra pessoa, mas você entender que numa relação afetiva, se vocês querem manter essa relação afetiva de uma forma mais profunda e continuar ela perdurando de forma saudável, que vocês precisam sim ter uma responsabilidade afetiva um com o outro e que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e o outro também vai ter que abrir mão de algumas coisas para que a relação seja saudável, entendendo que o outro tem a sua individualidade, você tem sua individualidade e vocês precisam na relação entender o que vocês no casal precisam, quais são as nossas necessidades, quais são as necessidades de vocês dois e não só de um e não só de outro. Assim, a gente vai vivendo relações cada vez mais afetivas, tirando o controle, tirando a posse, tirando os condicionamentos das relações afetivas. Mas para isso é necessário que a gente também não tenha medo de encarar quem nós somos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenham feito sentido para vocês e que tenham ajudado vocês, nem que seja 1%. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu espero vocês na próxima.